Corte de Névoa e Fúria, vale a pena? Eu te falo, você decide. Corte de Névoa e Fúria é o segundo livro da coleção de Corte de Espinhos e Rosas. Eu já fiz um vídeo sobre o primeiro livro e eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir. Este é o segundo volume, então vai ter spoiler, não fala que eu não avisei, porque é o segundo volume. Esse volume foi lançado em 2016, um bom tempinho depois do primeiro. Ele é bem maior do que o primeiro também. Agora então, sem enrolação, vamos aqui falar sobre este querido. Para falar dele, eu vou ter que voltar um pouco lá no final do primeiro livro. Termina com a Feyre derrotando a vilã principal ali da história. Ela passa por algumas humilhações, como eu falei, ela passa por algumas provações, tem que enfrentar algumas coisas. No final, ela meio que acaba morrendo. Ela literalmente morre. Só que por conta do esforço dela, de tudo que ela fez, ela salvou todo o reino dos féricos. Os féricos de cada corte se reúnem e eles dão vida pra ela de novo. E aí ela ressuscita como uma férica. Ela deixa de ser humana e se torna uma férica com poderes mágicos e tudo bonitinho, do jeito que ela sempre sonhou, né? Porque, meu Deus, não sabia ser humana, em paz. E aí, no final do livro, ela volta pra casa com Talin e eles vivem juntos, felizes para sempre. Ou era o que a gente pensava até chegar neste livro aqui. O que acontece é o seguinte, a Feyre, ela tá muito traumatizada e o Talin também tá muito traumatizado por conta de todas essas experiências que eles tiveram lá, né, enfrentando a vilã. A Feyre começa a ter pesadelo, ela acorda no meio da noite vomitando, passando mal, ela não consegue controlar os poderes dela direito, e o Talin simplesmente ele mimindo do lado dela, fingindo que nada tá acontecendo, porque ele também não sabe como lidar com aquilo, ele não quer se envolver demais, e por ele ter visto a Feyre passando por tudo aquilo sem poder fazer nada, ele literalmente viu ela morrendo, ele fica um pouco traumatizado com isso também, e ele começa a ser um pouco tóxico com ela, porque ele não quer deixar ela sair de casa, não quer deixar ela fazer as coisas dela, começa ali uma vibe meio esquisita entre os dois. E ela também não tá tendo muito contato com ele, porque ele sai e a bonita fica em casa, e ela não consegue lidar com os poderes. Gente, uma confusão danada, um negócio que, nossa senhora. Mesmo com esses BOs todos, a querida Feyre decide se casar com este querido, né, esse bonito, né, que tá vendo que tá tudo dando errado e quer se casar mesmo assim. E aí a gente vai ter que voltar lá no final do primeiro livro de novo, porque enquanto a Feyre tava lá tentando derrotar a vilã, ela acaba conhecendo e fazendo parceria com um férico chamado Rhysand, que é o grão-senhor da Corte Noturna. Neste livro aqui, por ele ter feito um acordo com ela lá no primeiro, ele meio que consegue ver o que ela tá vendo, sentir o que ela tá sentindo, porque eles fazem um acordo ali, um negócio de almas, um trem que não sei explicar direito, mas ele consegue ver que ela tá muito aflita com tudo que tá acontecendo e que ela não tá recebendo esse suporte. E aí ele começa a conversar com ela através dessa conexão que eles têm, vão trocando umas ideias, até que chega na hora do casamento, ela está incomodadíssima, não quer se casar, e o Rhysand aparece das sombras e vai lá resgatar a menina no meio do casamento dela. O casamento é pausado, né, por causa de tudo que tá acontecendo. A Feyre continua lá com o Talin, até que chega um momento que ele literalmente prende ela dentro de casa de uma forma muito, assim, passarinho enjaulado na gaiola. Ela não aguenta mais, e aí o Rhysand chega de novo e tira ela de lá de uma vez por todas. E aí o livro começa de verdade, porque até agora foi só resumo, gente, vocês estão achando, isso aqui é atividade. A Feyre, então, vai parar na Corte Noturna, né, com o Rhysand, o grão-senhor da Corte Noturna. Essa Corte Noturna, ela é vista com um certo preconceito ali, sabe? Mas a Feyre, ela vai conversando com o Rhysand, ele vai ajudando ela a controlar os poderes, ele ensina pra ela como ela pode se proteger, como ela pode fazer as coisas, e ela vai explorando ali a Corte Noturna, começa a achar tudo bem bacana. O Rhysand, ele tem ali uma família de escolha, né, uma família que ele escolheu, e ela vai conhecendo eles, vai gostando deles, eles todos são receptivos com ela, na medida do possível, né. Mas ela começa a se sentir muito à vontade ali, e o Rhysand também vai revelando segredos pra ela, inclusive ele revela sobre Velaris, que é uma cidade que ficou protegida, mesmo durante a maldição daquela vilã do primeiro livro, essa cidade ficou protegida, que é uma cidade que o Rhysand deu de tudo, sangue, suor e lágrimas pra proteger,
e ele compartilha esse segredo com a Fairy. Outras coisas começam a acontecer também, porque tá pra estourar uma guerra, e aí a Fairy tem que lidar com os poderes dela, porque se estourar uma guerra, ela precisa saber como se proteger, e eles têm que ver como que eles vão proteger essa cidade que o Rhysand escondeu, né, que é a Velaris. E ela, ao mesmo tempo, lidando com o término do Tamlin, só que aí ela começa a se envolver também romanticamente com o Rhysand. Porque, né, ele tá dando todo o suporte que o Tamlin não deu, ele é super compreensivo, ele é um príncipe encantado das sombras e, eventualmente, vai acontecer um romance ali entre os dois. Vamos agora para a minha opinião, que é a que conta no final de tudo. Tô brincando. Honestamente, eu achei muito louco esse plot de que ela tava com o Tamlin e aí nesse livro ela vai pro Rhysand, tipo... Eu nunca tinha visto um livro onde isso acontece, porque geralmente livro de fantasia, de romance, a protagonista começa ali tendo um interesse romântico em um personagem e segue evoluindo essa relação. Eu nunca vi um livro que troca assim. Você já viu? Deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não faço ideia se existe outro. E aí eu ficava o livro inteiro assim... Mas ela vai voltar pro Tamlin no final, né? Mas esse Rhysand tá meio estranho. Eu sinto que ele vai trair ela em algum momento. Não tá normal esse negócio. Eu ficava o livro inteiro assim, gente, não tava confiando nesse negócio não. Mas é um elemento muito legal, é muito diferente. Eu achei muito legal essa troca da personagem mesmo, que deixa a história mais humana, né? Não é aquela coisa de, ai, destinados um pro outro para sempre felizes. Não, ela passa por relacionamentos ruins, ela vai buscar encontrar um parceiro melhor, ela, sabe, é um negócio muito legal, muito bacana mesmo. Também tem toda essa coisa de relacionamento tóxico, né, que você não percebe que está em um até você sair dele. Os novos personagens são muito legais, né? Como eu falei, o Rhysand, ele tem uma família e a introdução dessa família não é aleatória, não é pra ter mais personagens. Todos os personagens ali, eles têm uma história de fundo, eles têm uma contribuição, se não nesse, no futuro. Você fica bem curioso pra saber mais sobre todos eles. Porém, eu preciso dizer que ainda não foi neste volume que eu comecei a gostar dessa série, gente. Não é uma loucura essa série na minha vida. Eu demorei muito pra ler esse livro, e não é nem pelo tamanho dele, é porque eu senti uma vergonha, mas uma vergonha alheia das cenas do Rhysand com a Fairy. Tem um certo hot nesse livro. Só que tem um certo hot com uma frequência, assim, não estraga a leitura, não é só isso que tem, mas tem uma certa frequência de hot e tava me dando uma vergonha alheia tão grande que eu fechava o livro e não voltava pra ele até no outro dia. Não é a primeira vez que eu leio hot, não foi a primeira vez. Mas eu não sei porque nesse livro eu sentia a minha bochecha queimando, eu falava, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Eu devo ter pulado, com certeza eu pulei algumas cenas aqui de hot, porque eu começava a ler, eu falava, não, e eu ia lendo até chegar no final e pulava, porque sinceramente, gente, não sei porquê, mas me dava uma vergonha muito grande só com esse livro. Não sei o que aconteceu. Mas assim, vale a pena continuar, vale a pena começar essa coleção com base no primeiro e no segundo volume. Tipo assim, o universo é muito rico. E aqui, gente, só faz expandir o universo. Te dá muito mais conteúdo, muito mais personagens, muito mais coisa. Então, se você tá procurando um livro de fantasia com um universo rico, com uma história longa, eu recomendaria sim essa série. Como eu falei, tem um romancezinho ali, né? Se você quiser um romancezinho, não é um romance muito fofinho, muito saudável, mas tem um romance bem interessante, muito legal de ver. Você vai se apegando muito aos personagens aqui. Muito legal você ver a vida amorosa de cada um deles, inclusive da família do Rhysand. Assim como o primeiro, esse aqui também já vai puxando pro terceiro, com essa história de guerra, que estoura, não estoura, o que vai ser, meu Deus. E tem vários detalhezinhos, é claro que aqui é só um resumo e a história é muito mais longa do que isso, mas enfim, vocês entenderam. Como sempre, eu não vou contar sobre o final desse livro, porque para falar sobre o terceiro volume eu tenho que começar do final desse, então eu deixo para o próximo vídeo. E se você quer ver o próximo vídeo, se você gostou, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum. Já deixa seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa saga, se você gosta dessa coleção, desse volume, ou se você prefere outro parecido, deixa aqui também, eu quero saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!